E aí, moçada, tudo bem? Dando sequência então a esse assunto, reino dos fungos, reino fungi. Nós já fizemos aqui uma aula em relação às características gerais dos fungos, inclusive é a aula que eu considero primordial, que você comece por ela, porque é onde vai falar das características gerais, assunto bem importante para você poder entender, né? Começar direto com classificação não é interessante. Se você não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula. Bora lá então, gente. Nessa aula a gente vai falar da classificação. Quais são os grupos de fungos que são importantes a gente estudar? Então, vamos lá. Quando a gente fala de classificação, eu vou chamar aqui então de relações filogenéticas. O que é filogenia? A filogenia ela estuda o parentesco, ela estuda o grau de ancestralidade. Então eu vou montar para vocês aqui um cladograma, certo? O que o cladograma mostra? Ele mostra, né, o parentesco, ele mostra a evolução em relação a um ancestral. Então nós temos aqui, por exemplo, tudo começa, né, com ancestral em comum e nós temos ali parede celular com quitina. Para ser fungo, tem que ter parede celular com a quitina. Lembrando, gente, cuidado, quitina não é uma proteína. Professor, tudo que termina com ina é proteína? Não, né? Tudo que termina com ina geralmente é proteína, quitina não. Quitina é um açúcar, é um carboidrato, né? Então anota lá, quitina é um açúcar, um carboidrato, um polissacarídeo. Então quando você estuda lá os carboidratos, você estuda lá, né, os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, a quitina é um polissacarídeo com função estrutural. Então, nós temos aqui na base a quitina, né? Absorção de nutrientes do meio. Então, eles não são autotróficos, eles absorvem nutrientes do meio. A digestão é extracorpórea, você viu na aula anterior. Então, é uma característica aí obrigatória nos fungos. A presença de hifas, né? A formação de hifas nos fungos aí multicelulares, reprodução por esporos, forma esporos, né? E aí a gente tem aqui um primeiro grupo que é o Chytridium-micota ou Chytridium-micetus, né? Veja, Chytridium-micota ou Chytridium-micetus, um primeiro grupo aí que nós temos. Aí vem a perda do flagelo. Então, Chytridium-micota é um fungo flagelado, certo? A perda do flagelo vai determinar o quê? O surgimento aí de outros grupos. Então nós temos aqui, né, a formação de um esporo, que a gente chama de zigósporo. Esse zigósporo, né, é o esporo de um outro grupo chamado zigomicota, ou zigomicetus, certo? Então, zigomicota ou zigomicetus. Então, veja, gente, como é que eu interpreto esse cladograma? Todas essas características aqui, né, são características que vão se acumulando. Então, no caso do zigomicota, tem parede celular de quitina, tem absorção de nutrientes do meio, formação de hifas, se reproduz por esporos, mas não tem o flagelo. Em relação ao Chytridium-micota, tem ali o flagelo. Beleza? E aí vem um outro grupo que vai formar agora um corpo de frutificação. Nesse corpo de frutificação ali nós temos, né, a possibilidade dos ascomicetos ou ascomicota. Também forma esporos, professor, forma um ascósporo, né? Ascósporo por quê? Porque é um esporo desse grupo chamado ascomiceto. Beleza? E aí a gente tem mais um grupo, né, que é o do Basidiomycetus, também forma esporo. Basidiomyceto, então, professor, vai ser basidiósporo. Exatamente. Basidiósporo é o esporo dos Basidiomycetus. Esses são bem conhecidos da gente, né, porque eles formam os cogumelos, certo? Muitos desses cogumelos têm importância aí na alimentação, na nutrição, alguns inclusive até perigosos, né, por conta lá de ter ali substâncias alucinógenas, que a gente vai ver na última aula quando falar da importância dos fungos. Beleza? Talvez você está curioso para saber, professor, fala do chá de cogumelo. Isso fica lá para a última aula, beleza? Então aqui nós temos, gente, é lógico, esse tipo de informação aqui ele é mais para estruturar na tua cabeça, né, de quem a gente está falando, quais são os grupos que a gente está falando. Dificilmente alguma questão aborda isso, tá? Dificilmente alguma questão vai abordar os grupos, né? Geralmente fica nas características gerais. Mas vamos lá. Aí a gente tem o que, gente? Os ascomicetos. Vamos dar uma olhada então, né, em cada um desses grupos, o que a gente tem de importante em termos de características de cada grupo. Vamos começar então pelos ascomicetos. Eu acho mais fácil utilizar, né, essa nomenclatura aqui do que ascomicota. Mas ascomicota, mico, está associado a fungo, né? Então, ascomicota ou ascomicetos. Aqui nós temos como exemplo as leveduras. Então, leveduras são fungos unicelulares, beleza? Fungos unicelulares. Então, aqui a gente tem, apresentam ascos, que são bolsas de esporos.
Aí, alguns apresentam corpo de frutificação, que é o ascocarpo. Alguns, por que alguns, professor? Porque as leveduras, né, gente, elas são unicelulares, elas não formam um corpo de frutificação. Você só conseguiria ver uma levedura ao microscópio, né? Então, você tem aqui uma levedura que não forma corpo de frutificação. Por isso que eu coloquei aqui, ó, alguns apresentam corpo de frutificação, que a gente chama de ascocarpo, né? Ascocarpo. E aí você tem o quê? Com esporos, que são ascósporos. Então, os esporos dos ascomicetos são chamados de ascósporos, né? Ou ascóporos, tanto faz. E aí, quais são os integrantes aqui? Nós temos o Saccharomyces cerevisiae. Anota esse nome aí, galera. Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo, ele é uma levedura, é um fungo unicelular, é o fungo que a gente usa aí como fermento biológico para o pão crescer. Ai, professor, vai fungo no pão? Vai. É o Saccharomyces cerevisiae. Quando você usa lá o fermento biológico, é um fungo. E esse fungo, ele vai fermentar o açúcar da massa e vai liberar o gás carbônico que faz a massa crescer. Então, esse camarada aqui, ele é muito importante, gente, para a nossa alimentação. Não só para a indústria de panificação, mas também para a indústria de bebidas, na produção de cachaça, na produção de vinho, na produção de cerveja, inclusive, é utilizado ali o Saccharomyces cerevisiae. Esse fungo é sensacional. E aí, nós temos o Morchella esculenta, também é um fungo bem famoso aí, né? A gente tem aqui o Morchella esculenta e nós temos o penicílio. Com relação ao Morchella esculenta, está associado às trufas, né? Que são bem apreciadas aí na culinária, principalmente francesa, né? São caras, porque é difícil de encontrar uma trufa. Então, o Morchella esculenta e o Penicillium. Galera, olha só que importante esse grupo aqui. O Penicillium está associado à penicilina, professor. Sim, é a partir desse fungo aqui, o Penicillium, né? Desse gênero, que foi produzido o primeiro antibiótico, chamado aí, né, então de fungo Penicillium notatum. Descobriram ali uma substância que inibia o crescimento de bactérias. Então, olha a importância dos ascomicetos. Temos o Saccharomyces cerevisiae, temos o Morchella esculenta e o Penicillium, né, notatum aí. São três integrantes bem importantes para a nossa, né, aí, observação dessa aula. Então, tá aí, gostaria que você anotasse só o Saccharomyces cerevisiae, esse é bem abordado aí nas questões. Esquema de formação dos ascósporos. Então você tem aqui, ó, a fusão de dois núcleos haploides, certo? O fungo adulto, ele é haploide, então tem a fusão de dois núcleos haploide, forma aqui um núcleo diploide. E aí, logo após a formação desse núcleo, vai ter aqui o final meiose com 4 núcleos haploides. Ele já forma o quê? Uma meiose zigótica. Então, nos fungos, nós observamos uma meiose zigótica. Então, logo após que forma o zigoto, já sofre meiose. E aí, nós temos aqui esses núcleos haploides que vão sofrer mitoses, formando o que nós chamamos aqui de asco. O que é um asco, né? O asco é uma estrutura aqui com 8 ascósporos, né? Então, ó, após mitoses, 8 ascósporos no interior do asco. Então, o asco é uma estrutura com vários, né, vários núcleos ali. Beleza? Então, temos aí uma informação importante em relação aos ascomicetos. Segundo grupo, gente, dos basidiomicetos. Talvez esse grupo seja o que mais aparece aí no vestibular, né? Depois dos ascomicetos. Eles também são bem importantes por conta, né, da importância desses fungos. O champignon, por exemplo, que tem importância, né, na nutrição, na alimentação, é rico em determinadas vitaminas, principalmente do complexo B. Temos fungos, né, desse grupo aqui que produzem substâncias alucinógenas, então bem interessante aí. Formam basídeos, que são as origens, né, onde origina ali os esporos. Esses esporos são chamados de basidiósporos, então esporos basidiósporos, e apresentam o corpo de frutificação. O próprio cogumelo é o corpo de frutificação, né, gente? Chamado de basidiocarpo. Então, o basidiocarpo é o próprio corpo de frutificação. Temos os cogumelos e temos a orelha de pau. Esse orelha de pau, ele costuma crescer em troncos de árvore. É muito comum, então, vai fazer uma caminhada e uma floresta fechada, tipo Mata Atlântica, floresta amazônica. É bem comum você encontrar, né, na floresta úmida esse tipo de fungo, chamado de orelha de pau. Orelha de pau porque ele cresce em troncos e geralmente, né, quando você olha, parece que ele tem o formato de uma orelha mesmo, certo? Então, são fungos macroscópicos. O terceiro grupo dos zigomicetos ou zigomicota. Nos zigomicetos, antigamente eles eram classificados como ficomicetos. Então, se alguma questão falar, né, ficomicetos, é uma classificação mais antiga. Infelizmente, às vezes alguma questão aí traz uma classificação antiga, então por isso que eu vou deixar bem completo aqui para vocês. Zigomicetos,
zigomicota, os antigos ficomicetos. Quem faz parte, né? Aqui nós vamos ter o bolor, por exemplo, né? Eles não vão formar um corpo de frutificação. Tem esporo? Tem. Se o grupo é zigomiceto, eu vou chamar de zigósporos, certo, gente? Zigósporos são esporos chamados de zigósporos. O bolor negro do pão, né? E as micorrizas. Cara, bolor negro do pão é bem conhecido da gente. Deixa um pão ali, né, destampado, espera aí alguns dias, você vai ver o quê? O pão mofado, você vai ver, né, esse alimento mofado. Micorriza é a associação de fungos com raízes. Vai ter uma aula que a gente vai falar, né, dessas associações aí entre fungos e outros organismos, e aí a gente vai ver bem certinho o que é uma micorriza. Mas adiantando para vocês, é uma associação entre fungo e raízes de planta, certo? É uma associação mutualística. E aqui, né, nós temos mais um grupo dos deuteromicotas ou deuteromicetos. Aqui, gente, importante, né? Não temos nenhuma forma de reprodução sexuada conhecida. Deixou de existir, então na nova classificação esse grupo não existe mais. Ele está classificado agora como, né, ascomicetos, ascomicotas. Mas, né, eventualmente isso aqui ainda costuma aparecer, né? Os deuteromicetos, deuteromicotas. Quem faz parte? O Aspergillus flavus. O Aspergillus flavus é um fungo que cresce no amendoim e ele libera uma toxina que é cancerígena. Então, assim, não é que você vai parar de comer amendoim. Não, pode continuar comendo amendoim. Mas sempre que você for comer o amendoim, observa bem se ele não está mofado, certo? E como que ele estava embalado. Ah, esse que a gente compra no mercado, por exemplo, ele vem no pacotinho, vem todo fechadinho. Geralmente, né, não tem risco. Mas esse Aspergillus flavus é um fungo que adora o amendoim. Ele pode crescer então em cima, né, sobre o amendoim e ele libera uma toxina. Daí tem gente que fala assim: ah, professor, mas eu faço amendoim torrado, daí eu mato o fungo. Beleza, você mata o fungo, mas a toxina continua. Mesmo que você faça amendoim torrado, tá mofado. Tem gente que não gosta de jogar fora, né, alimento, vê lá mofado, eu vou ferver, vou torrar. E aí mata o fungo, mas a toxina continua. E é uma toxina cancerígena, beleza? Então toma cuidado com esse tipo de alimento. Pode comer amendoim, mas veja se ele não está mofado. Legal? E tem o Candida albicans, que causa uma doença importante aí ao ser humano, que é chamada de candidíase. Mas é importante dizer que esse fungo, galera, ele faz parte da microbiota vaginal naturalmente. Tá? Ele faz parte da microbiota vaginal. O que acontece é que em alguns momentos ele entra em descontrole, né? Por conta de uma queda da imunidade da mulher, ele pode multiplicar excessivamente, daí pode causar o corrimento, certo? Então, é um fungo que faz parte naturalmente da microbiota vaginal, por isso até que a candidíase não é considerada uma DST, uma doença sexualmente transmissível, mesmo que ela seja transmitida a partir de uma relação sexual, não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Por quê? Porque é um fungo que faz parte da microbiota vaginal. O problema é quando ele aumenta, né, a quantidade e fica em excesso. Daí ele pode causar ali corrimento, coceira, né, pequenas vermelhidões ali na região da vagina e também no pênis, caso, né, tenha relação sexual aí. Beleza? Então aqui os deuteromicetos. Vamos dar uma olhada então, gente? Temos aqui 2 exercícios. O primeiro exercício diz assim, né? Ele começa aqui com a seguinte imagem, né? Dizendo: que fofo, não é o máximo para vocês Smurfs morar numa casinha de cogumelo? Nem tanto, a casa tem o maior cheiro de mofo. O ser vivo apresentado como a moradia dos Smurfs, né? Que no caso é um fungo, tem diferentes espécies. Popularmente, essa casinha de cogumelo pode se referir também a espécies conhecidas como orelhas de pau, que apresentam um corpo frutífero e às vezes com a forma de chapéu, apresentando hifas que são mofos. Esses seres vivos possuem um sofisticado conjunto de enzimas, muitas vezes de interesse da indústria de biorremediação de solos contaminados e no tratamento de efluentes. Considerando a taxonomia desses seres vivos, verifica-se que eles são. Então, o que é uma taxonomia? É a classificação. Ele está falando de cogumelos. Nós vimos que cogumelos são basidiomicetos, basidiomicota. Então você vai marcar nesse caso, né, a taxonomia. Como que esses fungos são classificados? Como basidiomicetos ou basidiomicota. Veja, ó, lembra que eu falei para vocês que deuteromicetos ainda aparecem nos exercícios? Ainda aparece, ó, uma questão de 2019. Então, por isso que, né, eu coloquei para vocês um grupo, ó, que deixou de existir, mas que ainda aparece nas questões aí de vestibular.
Tudo bem? Bora lá então, questão aqui, basídio miceto. Mais uma para fechar. Nesse exercício vamos ver assim, então. A levedação do pão e a fermentação alcoólica são as primeiras tecnologias de que se tem notícia. Um suco de uva transforma-se em vinho. Em um repelente mingau de cevada e centeio torna-se uísque ou cerveja. Em todos esses casos, o trabalho desse fungo é feito por uma levedura, um tipo de fungo, a Saccharomyces cerevisiae, em um processo usado há milênios na humanidade, para obter alimento e prazer. As leveduras mais utilizadas hoje na fabricação tanto de pães quanto de vinhos são as do gênero Saccharomyces. Então lembra? Eu falei para vocês, anota o nome dessa levedura aqui porque ela é bem importante. Saccharomyces. Veja só, galera, na biologia a gente vê muito atualmente falar da biotecnologia, da engenharia genética, só que usar um fungo para produzir vinho, por exemplo, é uma coisa que já vem há muito tempo. Então não é uma novidade, Isso é um processo biotecnológico, beleza? Então vamos lá. A questão aí da PUCamp 2004 diz o seguinte: as leveduras pertencem ao reino dos fungos, organismos com características altamente peculiares, possuem uma parede celular A parede celular dos fungos é composta por quitina, celulose, queratina, quitina ou queratina? Ah, professor, é quitina, Parede celular de quitina. Muito bem. E são heterótrofos, então temos duas possibilidades, AA ou AD. Heterotróficos ou quimiotróficos? Ah, são heterotróficos, professor. Então são heterotróficos. A gente já sabe então que a alternativa correta já é a letra A. Mas vamos continuar. As leveduras pertencem à classe dos ascomicetos, ascomicota, conforme você viu aqui, junto comigo no meu material. Legal, gente? Assim, nós fechamos mais uma videoaula. Até o nosso próximo encontro. Lembrando que temos ainda 2 aulas em relação a fungos. Fica aí e até a próxima aula. Tchau, gente. Um abraço.